Fábio, Lucas, Carlos, sejam todos bem-vindos. Algumas pessoas que vão chegar depois também. Nós vamos hoje continuar aí o nosso estudo sobre as profecias, né? Então, hoje, vendo o capítulo 7 aí do livro de Daniel, e também complementando, né, com o capítulo 2 com outros temas associados, né? A gente pode estar comentando aí, complementando o nosso estudo, tá bom? Antes de nós começarmos o estudo, eu gostaria de fazer só uma pequena oração para que o Lucas possa explanar para nós e depois a gente possa estar discutindo e conversando aí sobre o tema, tá bom? Vamos orar então? Amado e bondoso Deus, querido Pai, te agradecemos porque temos a oportunidade de estudar mais sobre a tua palavra. Te agradecemos porque temos o privilégio de aprender mais sobre ti. Te pedimos que teu Santo Espírito guie essa reunião, Pai. E isso tudo fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. Então, só vamos admitir aqui a Jane, está chegando Isso. agora. Seja bem-vinda, Jane. Tudo bem, Jane? Oi, tudo bem? E fazendo inveja para nós aí comendo, né? Não, é comida da cachorrinha. Nossa, você está comendo comida de cachorro agora, Jane? Ô, louco. Para economizar, né? Porque Tá certo, vou então dar tá bom. Brincadeira. papazinho para minha princesinha e Tá daí estou bom. aqui na sala e estou ouvindo. Aham, tá Então, joia. vamos O lá. Lucas vai começar a apresentação então. Vai lá, Lucas, é com você. Então, vamos estudar aí no nosso grupo, né? Autoclamor de profecias, estudo de profecias. E eu quero fazer aqui hoje uma revisão do que nós estudamos, uma revisão rápida, tá? Do capítulo 2, porque ele tem influência aí no capítulo 7, tá? Então, vou fazer uma revisão bem rápida aqui, para a gente relembrar o que a gente já estudou, né? Então, o nosso cronograma aqui, nós estamos então no capítulo 4, né, do livro. O livro chegou a hora, né? Então, estamos aí no capítulo 7 e depois vem na sequência aí os outros estudos, e aqui estão as datas e os horários, né? Ok? Então, no estudo passado, nós falamos que Nabucodonosor teve um sonho, né? E nesse sonho. Você tá compartilhando tua tela ou não? Ou Ah, você não perdão, vai perdão. compartilhar? Deixa, perdão. Isso. É Vou que acho começar que é de um novo teu. aqui. É, Isso, que a tua tela não está sendo compartilhada ainda. ainda bem que você falou, que eu não tinha percebido. Tá. Assim que vocês virem aí, me Aí, falam. agora sim, agora estamos vendo. Uhum, Ah, ok, desculpa aí. Então vamos lá. tranquilo. É, só um pouquinho. Então estamos no nosso grupo de estudos aqui, de profecias, né? Grupo Alto Clamor. E aí, o nosso cronograma, conforme eu tinha falado para vocês, né? Nós estamos aí no capítulo 4 do livro e no capítulo 7 da Bíblia aí, de Daniel, né? Capítulo 7. Depois a gente vai avançar para os outros temas aí que estão na sequência. Então, aí estão as datas, né? Se tiver algum rearranjo de datas, aí a gente vai comunicar no grupo lá, tá? Então, conforme eu falei para vocês, vamos fazer uma revisão aqui do estudo passado, né? E no estudo passado, Nabucodonosor teve um sonho, né? E neste sonho ele viu uma estátua em partes, né? Que tinha parte da cabeça, parte do tronco, a parte do quadril, das pernas e dos pés, né? E daí esse sonho, né? Foi mostrado para Nabucodonosor e ele ficou perturbado, né? Com esse sonho e queria saber a sua interpretação, né? E aí o que que ele fez? Ah, e nesse sonho também, né, tinha uma pedra que vinha do céu e destruía a estátua, esmiuçava ela completamente, né? E daí o que que ele fez? Ele então chamou os magos, os encantadores, os feiticeiros, todas as pessoas que auxiliavam o rei lá para que eles interpretassem esse sonho que ele teve, né? E ninguém conseguia interpretar o sonho, né? Então quem eram essas pessoas aí, né? Eram esses magos, astrólogos, uma elite privilegiada, experts, né, eruditos, então sábios, né, pessoas sábias. E entre eles também estava Daniel, né? E aí Daniel, conforme a gente estudou, foi lá e falou, não, eu consigo interpretar esse sonho, porque o rei tinha
dito que ia matar as pessoas, né, se elas não interpretassem o sonho, né? Porque, afinal de contas, eles eram pagos para isso, eles eram sustentados para isso, né? E aí, mas Daniel foi, orou a Deus e Deus então revelou o sonho para Daniel, né? E qual era o propósito desse sonho, né? Tornar conhecido a Deus, mostrar que Deus é o Criador, mostrar que Deus estabelece reis e remove reis, mostrar que os reinos deste mundo são passageiros, que o reino de Deus, que é a pedra, é eterno. Então, tinha esses propósitos aí, né? E aí, nós falamos que esse sonho foi ali no ano, entre o ano 603 e 602, antes de Cristo, né? Que ele teve esse sonho aí. E no ano 65 foi quando Daniel foi levado cativo ali. Mas vamos falar então dessa interpretação. Então eu vou correr um pouco aqui, ó, mostrando aqui as datas, né, e os reinos. Então, nós vimos que a cabeça de ouro era o Império Babilônico, o peito era a Medo-Pérsia, a Grécia era a parte aqui do quadril e as pernas de ferro, simbolizando Roma, e os pés em partes de ferro, em partes de barro, simbolizando aí os reinos da Europa atuais, né? E essa pedra vinha e destruía e esmiuçava. Então estão aqui as datas dos reinos, né? Conforme a gente já falou no estudo passado, né? Então, e aí tem também como que era identificado esses, por que do ouro, por que da prata, por que do bronze, né? Algumas alguns detalhes históricos. E aí nós traçamos aí fechando, né, o assunto, nós traçamos uma linha do tempo. Nessa linha do tempo, então, teve ali a Babilônia como sendo a cabeça, Medopérsia o peito, a Grécia o quadril, a Roma as pernas e os países divididos da Europa lá. Então, esse é a nossa linha do tempo. Agora eu vou compartilhar com vocês a outra apresentação aqui. Deixa eu achar aqui só um instantinho. Aqui. Muito bem. Então, o livro é o Chegou a Hora, que a gente já comentou com vocês, né? Do pastor aqui, Jonathan de Oliveira Conceição, que nós estamos utilizando como guia aí para o nosso estudo, né? Tá aí a capa do livro. Então, nós estamos iniciando, então, esse estudo do capítulo 7 de Daniel, um sonho muito estranho com 4 animais. Então, é uma história recontada, né? Porque nós vamos ver aqui que é a mesma história, os mesmos eventos ali do capítulo 2, só que com mais detalhes agora, né? E aí, foi dado um sonho mais básico para o rei, porque ele não conseguiria assimilar os detalhes os outros detalhes. E agora o próprio Daniel sonha, né? E aí o próprio Daniel, nós vamos ver que ele fica confuso com esse sonho, né? Ele fica até atordoado com o sonho. E aí ele pede uma explicação. Nós vamos ver isso aí também, né? Então, nós vemos que eu fiquei pensando no seguinte: Deus deu uma revelação parcial para o rei, mas para o povo de Deus, para os seus profetas, ele dá uma revelação mais completa, né? Mais ampliada, né? Então, um contexto histórico ali. Daniel teve essa visão ali no ano 553, quando ele estava com em torno de 70 anos.
E aí Nabucodonosor já havia falecido, fazia 9 anos, né? E os seus sucessores não tinham a mesma competência lá que o Nabucodonosor, né? E nessa época, o corregente, Belsazar, que era o rei, ele tinha como corregente o seu pai, Nabonido. E era uma época de incertezas políticas para todos. E Daniel já estava idoso, mas ainda ele continuava ativo, né? Babilônia continuava como um grande império, apesar de ter se passado cerca de 50 anos desde que Nabucodonosor tinha tido aquela visão. Então, você vê, né? 50 anos depois, Daniel tem a visão que vai falar dos mesmos assuntos, né? Olha o tempo que passou, né? Mas lembrando que o nosso tempo não Isso, é o né? mesmo tempo de Deus, né? Então, essa visão aí que nós vamos falar está no capítulo de Daniel 7, do verso 2 até o verso 14. Então, vamos fazer um paralelo entre esse sonho de Nabucodonosor e o sonho de Daniel. Então, esse sonho de Daniel foi interpretado, assim como o outro também, né? E ele desvenda o futuro para nós, né? E, e diz assim, ó, em Daniel 7, verso 1: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões de sua cabeça, quando estava na sua cama, e escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Então Daniel falou e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam um grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então aqui nós temos uma representação desses animais, tá? E se você for buscar na internet, você vai encontrar figuras diferentes, que cada desenhador ali, cada artista, né, vai fazer de uma forma, né? Mas a gente pegou esse aqui como para utilizar aqui, tá? Então vamos falar do primeiro animal. O primeiro animal que Daniel sonhou era um leão. E aí esse leão, ele tinha asas de águia. E enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas e foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. Ele foi dado mente de homem. Então, esse é o primeiro animal. Eu vou passar pelos animais e depois a gente vai comentar um pouco mais sobre cada um deles, dando mais detalhes. O segundo animal era um urso, né? Então, Daniel relata assim: Eu continuei olhando e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual levantou-se sobre um de seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Ele diziam: Levanta-te, devora muita carne. Daniel 7, 5. Então, um urso com 3 costelas na boca. Depois ele viu um leopardo, e esse leopardo tinha nas costas 4 asas de ave, e tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. E e até aqui nós vemos que eram animais que Daniel conhecia, né? Ele viu os animais, apesar de achar estranhos esses animais, porque imagina um animal que ele conhecia, mas daí com 4 cabeças, com 4 asas, né? Era estranho. Mas o próximo animal deixa ele bastante é, preocupado, né? O quarto animal. E esse quarto animal, então, ele relata assim no verso 7, ó. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então aqui ele fica assustado, né, com esse animal, porque ele era diferente dos outros, né? Um monstro, né? Aqui o artista representa ele como um dinossauro aqui, mas tem outros artistas que representam de formas diferentes até, né? Eu vou colocar uns outros desenhos aqui para representá-lo também. E aí ele vê uma peculiaridade nesse animal.
E ele chama isso de chifre pequeno. Estava eu a observar os chifres, e eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então você imagina o que Daniel viu, né? Ele viu um animal diferente, espantoso, terrível, né? Como ele relata, né? E daí começa a surgir um chifre, arranca 3 chifres e daí esse chifre tem boca e começa a falar. Então isso tudo foi perturbador para ele, né? E então, olha, aqui tem uma representação, né, desse chifre, né? Que arranca 3 chifres ali, né? Então vamos ver agora que nesse ponto aqui a visão ela tem uma mudança, há uma mudança na visão, tá? É como a gente tem estudado em alguns estudos da escola sabatina, em que é o conceito do sanduíche, né? Que dentro de uma mensagem tem outra mensagem ali, né? Então isso aqui é a mesma coisa, né? E aí ele tem uma visão do trono de Deus, tá? E aí também os artistas tentam representar essa visão, é claro que de forma é duro, né? Representar algo tão glorioso, né? Que vocês podem ler aí no texto, né? Como Daniel viu, né? E, por exemplo, ele dizia assim, ó, um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. E assentou-se o juízo e abriram seus livros. Eu estou colocando isso aqui porque tá no texto lá, né? Mas não vai ser o foco principal do nosso estudo hoje, tá? Então, mas aqui, ó, nesse trono de Deus, eu queria colocar aqui o Cid Moreira para falar para nós aqui. Participação especial. Ô, Lucas, acho que não tá saindo som aqui. Ah, não? Não. Quando você compartilhar a tela, você tem que compartilhar com som. Você tem que compartilhar de novo e daí compartilha com som. Mas vocês estão me ouvindo? Sim, você sim, mas o Cid não. Tá, deixa eu ver aqui. Compartilhar com som. Tem um esqueminha de você compartilhar com som. Deixa eu parar a apresentação e compartilhar novamente, Isso. então. Compartilhar. Você compartilhar a tela. Peraí, que eu acabei clicando aqui e saí. Mas ele entra direto aqui, ó. Peraí. Eu vou compartilhar. Ah, incluir som. É verdade. Isso. Agora sim. É isso aí. Tá em cima ali. Ok, É, ok. Obrigado aí agora pela. vai dar certo. Isso. Isso, vamos continuar. Então, vou acionar aqui de novo. A sua Aí, roupa estamos ouvindo. era branca. Deixa eu colocar no início aqui. Vamos lá. Certa noite, Daniel se deitou na sua cama e sonhou. E no sonho teve visões. Quando acordou, ele escreveu aquilo que tinha sonhado. Aqui está o que ele escreveu. Continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos. Num deles, assentou-se aquele que sempre existiu. A sua roupa era branca como a neve, e os seus cabelos eram brancos como a lã. O trono e as suas rodas pareciam labaredas de fogo, e de um lugar em frente do trono saía um rio de fogo. Havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono
E muitos milhões estavam de pé na presença dele. Começou o julgamento e foram abertos os livros. Então, Daniel, ele quis mostrar aqui que de tudo isso haverá um julgamento, né? De todos esses reinos, no final haverá um julgamento. Esse é o propósito, né, que ele quis mostrar ali, que Deus quis mostrar para Daniel, na verdade, né? Mas vamos analisar aqui esses animais um pouco mais de perto, né? E eu trouxe aqui para vocês um outro artista, né, mostrando os mesmos animais, mas de formas diferentes. E aqui nós podemos ver o quarto animal de uma forma bem terrível, né? Bem assustadora, né? Como Daniel viu ali. Então, é importante a gente falar de alguns significados, algumas chaves de interpretações, né? Por exemplo, mar grande, né? O mar grande, o que que significa isso, né? Mar, em profecias, significam águas, povos, né? E lá em Apocalipse 17:15, né? Fala que águas significam povos, multidões, nações e línguas. E todos esses animais, eles estão na água ou saem da água, né? Então eles estão onde tem muitas pessoas, muitos povos, né? Uma região povoada, né? Então águas igual povos e nações. E também fala de quatro ventos, né? Em Jeremias 49, 36 e 37 fala assim, ó: trarei sobre elas Elão os quatro ventos, e enviarei após eles a espada até que venha a consumi-los. Então, ventos na Bíblia é associado a guerras, a lutas, a problemas, a conflitos, né? Então, esse é o significado aí de ventos. E também quatro animais grandes, né? Em Daniel 7:23, o quarto animal será o quarto reino. Então, animais grandes, simbolizando reinos grandes, né? Então, animais ou bestas, né, são interrelacionados ali, né, simbolizando reinos, tá? Então, esses animais, cada um deles é um reino, ou mais de um reino, nós vamos ver isso. Então, vamos fazer uma reavaliação aqui, um pouco mais detalhada, de cada animal desse aí. E aqui em azul vocês podem ver alguns detalhes, né? Esse primeiro animal, o leão, por exemplo, diz assim que foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em dois pés, como homem. Ele foi dado mente de homem. Então, esse animal aqui, ele tem uma correlação com a cabeça de, de que Nabucodonosor tinha sonhado. Então, a cabeça simbolizava Babilônia e esse animal também simboliza Babilônia, né? Então, é o mesmo período, só que aqui Deus está, então, ampliando a visão, né? Mostrando características desse reino, né? E nós falamos que no estudo passado, né? Por que do ouro, né? Porque Babilônia utilizava muito ouro na época, né? E nós vamos ver também que o leão era um símbolo usado por Babilônia, né? E também a águia. Então, por isso, leão com asas de águia, né? Então, na história e arqueologia, as pessoas visitavam as ruínas de Babilônia e ainda hoje elas podem ver esses leões lá, nos relevos dos muros, né? Os deuses Marduk e Ishtar também, como seu animal sagrado, tinham como seu animal sagrado o leão, e esta fera em combinação com a águia. Algumas vezes em leões como asas de águia. E o leão representava o tempo no qual Daniel vivia, né? Então, tanto a cabeça de ouro, né, da estátua, como o leão, era a época que Daniel estava vivendo. E aí existem algumas referências na Bíblia, não só essa aqui que está embaixo, mas existem outras, né, que mostram que o leão simboliza Babilônia, né? Então,
tem esse texto bíblico aí, né, onde fala assim, no final ali, eis que ele, como leão, subirá da enchente do Jordão. Tá? Então, em simbolismo ali com o rei da Babilônia, né? Vamos para o segundo animal. O segundo animal, então, o urso, né? Fala que ele se levantou sobre um de seus lados. E na boca, entre os dentes, ele trazia 3 costelas. Então, o que quer dizer essas 3 costelas, né? Que ele trouxe ali, trazia na boca, né? E essas representações servem para que nós, hoje, olhemos para a história e possamos identificar e ter a certeza que essa visão se refere àqueles reinos lá. Embora vocês saibam que existem outros tipos de interpretações, só que elas não casam como essa interpretação verdadeira aqui, né? Aqui, se eu não me engano, representa Egito, Líbia ou Líbia e Babilônia, né, que foram derrotados pela Medopérsia. Exatamente. Então aqui tem um ano, né? O ano, os anos aqui são os mesmos dos impérios, né? Que aqui então o urso ele está em associação com a parte do peito da estátua, né? E aí é isso aí que você falou. O fato do urso estar mais alto em um de seus lados indica que um dos reinos teria poder sobre outro reino, né? No caso, é o reino persa, né? Que sobressaiu ao reino dos medos. E as costelas na boca simbolizam aquilo que você falou, a Lídia, que foi dominada em 547, a Babilônia em 539 e o Egito em 525. Então, a, a profecia não deixa dúvidas, né, quanto ao seu cumprimento, né? Nós olhamos para a história e podemos comprovar isso. Mas quando Daniel teve essa visão, ele não conseguia enxergar isso, né? Porque o tempo ainda não tinha decorrido, mas hoje nós podemos olhar para trás e temos a certeza do cumprimento. Vamos para o terceiro animal. Esse terceiro animal, então, é o leopardo, né? O que destacamos dele aqui? As 4 asas de ave e 4 cabeças. O que significa essas asas e essas cabeças, né? Então, esse animal está associado a, ao quadril, né, de bronze, tá? E vamos ver então o que significa então essas asas. Então, Alexandre o Grande, ele foi um conquistador muito poderoso e ele conquistou muitos reinos rapidamente, né? E, por exemplo, em 334 a.C., com 35 mil homens e cerca de 10 anos, ele estabeleceu o maior reino do Oriente da época, né? Que já havia conhecido, né? Então, por isso essas asas, né? Porque ele rapidamente foi e conquistou muitos reinos, né? Rapidamente. Só que ele morreu e não deixou herdeiros, não tinha herdeiros, né? Tinha um irmão dele, mas esse irmão foi assassinado, foi morto, né? E aí, esse reino foi dividido em 4 ali, que eram os 4 generais que ele tinha, né? Que era o Cassandro, o Lisímaco, o Seleuco e o Ptolomeu. Só que vocês sabem que um reino dividido não tem a mesma força do que um reino unificado, né? Por isso, logo, Roma veio e dominou a Grécia, né? Nós vamos ver isso que é o próximo animal aqui, então, né? Então, esse quarto animal, que Daniel viu, era um animal espantoso, terrível, né? E o que nós podemos falar dele aqui, ó? Espantoso, forte, tinha grandes dentes de ferro, né? Devorava, fazia em pedaços, pisava. E Daniel notou também que ele era muito diferente dos outros animais. Isso que deixou Daniel assim perplexo, né? E ele tinha também 10 chifres. Foi isso que ele viu no primeiro impacto que ele olhou nesse animal, né? E aí esse animal está associado com as pernas de ferro, né? É o mesmo período de Daniel 2, o mesmo período aqui de Daniel 7, né? E depois,
essa parte do chifre aqui vai ter relação com essa parte do Império Romano restaurado aqui nos países da Europa que nós vamos ver aqui na sequência, né? Então, é, esse animal espantoso, forte, que devorava, que fazia em pedaços, é marcado por sua crueldade. Ele martirizou Jesus, os seus apóstolos e muitos discípulos. Então, esse espanto de Daniel, né? Ele fala assim: meu espírito ficou abatido dentro do meu corpo e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei Cheguei-me a um dos que estavam perto, e provavelmente era um anjo, né? E pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. E daí então o anjo começa a explicar a Daniel, né? Que esses grandes animais, que são quatro reis que se levantam da terra. Então eu tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Você vê que ele ficou interessado nesse que era espantoso, que era terrível, né? E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, né? Então nós vamos ver que dentre esses 10 chifres sobe um outro chifre ali, né? E esse chifre que subiu fazia guerra contra os santos. Isso deve ter espantado muito a Daniel, né? Como assim, né? Fazendo guerra contra os santos, né? Até que veio o ancião de dias e fez justiça. Aí aquele vídeo que eu mostrei do Cid Moreira, né? Falando dessa justiça, né? Que foi feita. É a justiça feita aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino, que é a pedra que nós vimos na outra visão, né, que vem e esmiuça a, a estátua, né? Então, lá ele teve a visão da pedra esmiuçando a estátua, e aqui ele teve a visão do trono de Deus, né? E esse mesmo trono de Deus, também Jeremias mostra esse trono com aquelas rodas de fogo, aquilo tudo lá. Então, nós vemos a mesma visão em outros locais da Bíblia, né? Vamos continuar. Então, fazendo uma correspondência e correlação a isso, né? Nós temos, então, em Daniel 2, os pés em parte de ferro, em parte de barro, né? Simbolizam um mundo dividido entre diversos países ou reinos, alguns fortes e alguns fracos. E a mesma visão, a mesma visão, não, o mesmo período profético, né, de Daniel 7, que simboliza o Império Romano, que se dividiu primeiramente em 10 reinos. E em Daniel 7:24 diz que os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, né? Então, esse reino dividido hoje simboliza as nações da Europa Ocidental, que se formaram ali a partir de 476 depois de Cristo, né? E aqui nós temos os nomes desses reinos, né? Os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, os burgundos, os lombardos, os anglo-saxões, os francos, os alamanos, os érulos e os suevos. Então vamos ver o que são hoje cada um desses aí. Então cada chifre daquele era um desses reinos aí, tá? Então aqui nós temos um mapa aí da Europa, né? Mostrando esses reinos aí, ó, né? Por exemplo, ali, ó, os anglo-saxões, a Inglaterra, os francos, a França, né? E todos os reinos aí, ó, tá? E vocês podem ver que eram regiões povoadas, né? Então, a, o mar ali, onde os animais estavam, né? Mostram, e o quarto animal também estava na água, né? Então, mostram que onde tem povos, multidões, nações e línguas. Mas vamos falar então desse chifre pequeno aí que surgiu, né? Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. É interessante essa visão que ele teve, né? Um chifre pequeno, que tem boca que fala, e, e que arranca 3 chifres, né? Vamos ver o que é isso, então. Então, um dos chifres era os érulos,
o outro os vândalos e o outro os ostrogodos, que foram arrancados, né? E esses reinos aí, eles foram dominados porque eles foram destruídos, na verdade, né? Porque eles eram seguidores de Ário, na teologia de Ário, que tinha uma diferença de interpretação ali com a igreja dominante da época, tá? Na questão da divindade de Jesus. Então, mais ou menos assim, né? Se você não concorda comigo, então eu vou lá e destruo você, né? Tá? Então vamos atualizar o mapa aqui com com esses reinos que foram arrancados, né? E até coloquei aqui os CPFs cancelados por Roma, né? Então o primeiro aí que foi cancelado foram os ostrogodos. Depois tiveram o CPF cancelado aí os vândalos. E por fim, os Érulos, que é do sul da Itália ali, né? Então quem é este chifre pequeno? Então, vamos ler aqui. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito dos 10 chifres, e do que subiu diante do qual caíram três daqueles chifres, que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Então, é um chifre pequeno que foi crescendo. E essa imagem representa muito bem isso, né? Uma boca que fala com insolência, né? Dá uma visão assim melhor para nós, né? Então, quem é? A pergunta é, né? Quem simboliza esse chifre pequeno, né? Desde os dias de Daniel, somente um poder tem ou teve todas essas características, o poder papal, o Vaticano. Como identificá-lo, então? Então, o autor do livro ele mostra 9 marcas identificadoras desse chifre pequeno. Vamos ver rapidamente aqui quais são elas. Entre eles subiu outro pequeno. Então, o papado ele surgiu na Europa como um reino pequeno, né? Ele surgiu dos 10 chifres ali. Então, Martinho Lutero dizia que eis que entre eles subiu outro pequeno. Esse é o domínio papal, surgindo do meio do Império Romano. Então, outro pequeno, é um reino pequeno. O Vaticano é um reino pequeno, né? E independente da Europa, com apenas 108 hectares de extensão. Inclusive, eu vou conhecer lá daqui a uns dias, né? Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantaram daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Então, essa é uma outra marca identificadora, né? Que com o surgimento dele, ele destruiu 3 reinos. E ele era diferente também. Por quê? Porque antes os reinos eram políticos. E aqui esse reino, ele é religioso e político. Ele abaterá 3 reis, que nós já falamos ali, né? Que são os ostrogodos, os vândalos e os érulos. Continuando essa identificação, outra característica, ele proferirá palavras contra o Altíssimo, né? E ali nós vemos ali, por exemplo, uma citação ali de Catholic National de 1895, que fala assim: o Papa não apenas é o representante de Cristo, mas é Jesus Cristo, oculto sob o véu da carne. Então, isso é proferir palavras contra o Altíssimo, né? Nós vamos ver outras coisas aí a respeito disso aí. Magoará os santos do Altíssimo, né? Que foi quando ele fez guerra aos santos do Altíssimo, né? Na Idade Média, que durante a Idade Média, mais de 150 milhões de pessoas morreram por este chifre pequeno aí. E também, outra característica, os santos serão entregues nas mãos
por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A outra característica, né? E também ele cuidaria de mudar os tempos e a lei, né? Então ele mudou os 10 mandamentos, né? Mudou os 10 mandamentos. Nós vamos ver isso também na sequência aqui. Então, mudança na lei, né? Então, houve essa mudança aí na lei. Foi mudado ali alguns mandamentos, né? Por exemplo, o terceiro mandamento, que era não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, mudou para a guarda do domingo e festas. E o quarto mandamento, lembre-te do dia de sábado para o santificar, que foi mudado para honrar pai e mãe. E o último mandamento, para haver uma adequação, né, foi dividido em 2, né, para que daí ficasse 10 mandamentos. E um foi tirado, né, o mandamento de ídolos, né, que era o terceiro mandamento, né. Ô Ok? Lucas, eu considero que o primeiro também mudou. É, não terás outros desejos diante de mim, né, amar a Deus sobre todas as coisas. Para mim são diferentes. Uhum. Muito bem. Olha, aliás, o que eu tinha falado que foi mudado foi o segundo, né? Que foi tirado, na verdade. O segundo foi tirado porque Roma, ela cultua imagens, né? Então, para que não haja um impedimento, eles tiraram o segundo mandamento, pegaram o último e dividiram em 2, né? Ok? Então, um poder humano. O poder humano pode mudar a lei de Deus? Pode pisar a lei de Deus? Olha aqui o que nós encontramos, né? Em prompta biblioteca, no artigo do Papa II. O Papa pode modificar a lei divina, uma vez que o seu poder não é de homem, mas de Deus. E ele age em lugar de Deus sobre a terra, com total poder de unir e de afastar o seu rebanho. Vamos ver mais aqui. O Papa não apenas é representante de Jesus Cristo, mas ele é Jesus Cristo, oculto sob o véu da carne. Gente, Tem, isso é uma afronta tão grande ao nosso Deus, sabe? Blasfêmia é Que muito chega a grande. ser dolorido, sabe? O Uhum. ser humano se, se achar Deus. Sim. exatamente. Tem mais, tem mais. A Igreja de Deus achou por bem transferir a comemoração da observância do sábado para o domingo. Ela achou por bem. O que vocês acham disso, né? Está lá em Sim. Catolicismo do Concílio de Trento, né? Páginas Eu não sei, 402 e 403. eu não sei se você colocou para frente aí, mas tem também uma declaração sobre a infalibilidade papal, ou seja, o Papa não erra, nunca, né, não comete erro. O que ele fala é uma verdade absoluta. E hoje, infelizmente, os católicos eles concordam com isso e acreditam nisso. Tem uma das citações que eu achei, acho que é para mim a pior. A gente vai chegar nela lá. Tá, beleza. Um poder humano e o seu poderio. Essa aqui é uma coroa tríplice que o Papa recebe quando ele é investido, né? Coroa tríplice de João Paulo II. O Papa é coroado com a coroa tríplice do Rei do céu, da terra e das regiões inferiores. Ou seja, ele tem poder até no inferno. De modo que, se fosse possível que os anjos errassem ou que pudessem pensar de maneira contrária à fé, eles poderiam ser julgados e excomungados pelo Papa. Então, né, essa fala aqui coloca o papado acima dos anjos, né? Então, se os anjos errassem, o papado poderia corrigi-los, né, julgá-los, né? Algo assim que inimaginável, né? Mas é só um adendo aqui que eu achei assim, eu só escutei, né? Porque o Espírito Santo manda a gente calar a boca quando não é com você, né? Eu, na sala dos professores, semana passada, escutando 2 professores conversando sobre a doença do Papa e tal. Aí a professora comentando sobre o filme dos 2 papas. E aí diz que o Ratzenberg ficou assim extremamente espantado quando ele entrou numa determinada sala do Vaticano e viu
o Papa Francisco assistindo o jogo e tomando cerveja. E aí a professora comentou assim: ai, gente, é tão lindo, eu sou tão fã desse Papa, porque dá um quentinho no coração, porque ele é igual a gente. Aí eu pensei, né? Meu Deus, tá aí um Deus conforme o ser humano desenha, né? Como, por exemplo, os gregos faziam, não é? Cada Deus simbolizava, ou mesmo até o povo de Israel fez isso, né? Acabou adoravam um Deus segundo o que eles achavam que era legal, né? Então, gostava de vinho, vamos então adorar o Deus vinho, e assim por diante. Mas por isso que tem tantas denominações hoje, né? Você tem esse mundo de denominações porque cada uma agrada um determinado público. É o mesmo raciocínio. Eu não sei se vocês viram esses dias também, aquele Escola da Profecia, ele mostrou o Trump, né, numa celebração religiosa lá, e a moça falando do Trump lá, ela endeusando assim o Trump, sabe? Então, nós vemos que. E o Trump é corrupto, né? Nós sabemos que ele fez coisas corruptas lá, né? Então tem essa tendência, né, de líderes serem colocados como Deus, né? Isso vem do Império Romano, né? Os imperadores eram tidos como deuses, né? Tinham que ser adorados, né? E isso é transferido aqui para o papado, né? Mesma coisa, né? Então o Papa ali, ó, como diz ali, é como se fosse Deus na Terra, o único soberano dos fiéis a Cristo. O único soberano dos fiéis a Cristo. O maior rei dos reis, tendo plenitude de poder. Olha essa citação, o maior rei dos reis. Quem é o rei dos reis? Vocês sabem, É o né? nosso Jesus, gente, que é Deus. Pois Né? é. Então, olha outra situação aqui. Em uma passagem que faz parte da lei canônica romana, o Papa Inocêncio III declara que o pontífice romano é o representante sobre a terra, não de um mero homem, senão do próprio Deus. Incrível, né? E Uhum. mais aqui, ó. Eu vou ler só as partes em azul ali, tá? E o próprio Deus é obrigado a se submeter ao julgamento de seus sacerdotes. Essa aqui é a citação que eu falei para Uhum. vocês que eu achei a mais audaciosa, né? Porque dizer isso E é aqui, mesmo. Você Uma está certo. heresia, na verdade, né? eu Isso, uma achei heresia. uma heresia tão grande, né? Tão grande. Talvez por isso que é, Deus procurou retratar esse poder e dar detalhes, né? Você vê que ali Deus coloca na profecia um chifre pequeno que nasce pequeno, mas vai crescendo, vai se expandindo e vai dominando. Primeiro que ele já derruba três, né? E depois ele vai. E nós vemos tudo o que aconteceu ali na Idade Média, né? Relativo a isso aí, tá? Hum. Muito bem, vamos continuar aqui. Vamos falar das profecias dos 1260 anos, que está dentro dessa visão, né? Então, Daniel ali, aliás, Ezequiel diz assim: quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Então, nós temos aqui que cada dia, né, quando é profecia, né, equivale a um ano, de acordo com esse texto aqui de Ezequiel 4, 6 a 7. Então, temos que o seguinte: tempos são iguais a anos. Tá? E lá em Daniel 7:25 diz assim: e os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, se cada tempo é um ano, nós temos aqui o quê? Temos 3 anos e meio, né? Porque tempos Uhum. é tempo, um ano, 2 tempos, 3 anos, né? E metade de um tempo, então 3 anos e meio, né? Então, o que que são esses 3 anos e meio? Se você pegar ali, cada ano tem 360 dias, vezes e mais metade, né? Você vai chegar a essa conta de 1260 anos, de que fala aqui nesse tempo, tempos e metade de um tempo, né? E lá em Apocalipse também, ele fala assim sobre essa perseguição que a mulher pura, né? A Igreja de Deus
na terra teve, ele fala assim: e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto e ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, lá em Apocalipse, fala do mesmo tempo, né, que aqui Daniel fala também. Então, lá está falando do tempo em que a igreja seria sustentada, e aqui está falando que os santos seriam perseguidos, né? Então, isso que é interessante da Bíblia, né? Que ela combina, né? Não há discrepância, né? Então, a mesma informação nós temos em dois locais diferentes, dado por pessoas que viveram em épocas diferentes, né? No caso aqui, Daniel e João. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que neles a sustentasse durante 1260 dias. Então, aqui, além de dar o tempo, tempos e metade de um tempo, fala dos anos aqui, ó, 1260 dias, né? Para não deixar dúvida desse período profético aí, né? Em questão de profecias, temos que verificar o que é simbólico. E nesses versos temos um período de 1260 dias proféticos, simbólicos. Então, quando que isso começou, né? Começou ali quando o bispo de Roma ele se torna o cabeça da igreja, né? E foi no ano de 538 depois de Cristo. Então, começa ali os 1260 dias proféticos e vai até 1798, com o E fim da aqui é interessante, supremacia. em 538, que essa supremacia ela só se inicia depois da extinção daquela tribo. Era a Sim, única que faltava que não aceitava a supremacia papal. Então, quando eles foram extintos, aí Roma surgiu. é os Érolos, né? Exatamente. E aí, o fim desse período aí aconteceu em 1798, precisamente no dia 10 de fevereiro, né? Que daí o Papa Pio VI foi aprisionado no dia 20, aliás, no dia 20 de fevereiro, né? E ele foi aprisionado pelo general Berthier, general de Napoleão Bonaparte, né? Então, dando fim a esse período de supremacia papal, né? Então, ali acabava esse período de supremacia papal, tá? Então, fazendo um resumo aqui, né? E uma correlação com o capítulo 2 de Daniel, nós temos ali que a cabeça de ouro tem relação com o leão, com as asas, simbolizando Babilônia, e que ocorreu nesses anos aqui, ó, o domínio de Babilônia, né? Depois o peito e os braços de prata tem correlação com o urso, com as três costelas na boca, que simbolizava o reino medo-persa desses anos aqui, 539 a 331. E o ventre de cobre, representando a correlação com o leopardo, com quatro cabeças e quatro asas, simbolizando a Grécia, dos anos 301 a 168. E as pernas de ferro, animal terrível e espantoso, em relação, né, simbolizando Roma pagã, do ano 168 a.C. até 476 depois de Cristo. E os pés em partes de ferro e em parte de barro são representados pelos 10 chifres aqui de Daniel 7, que são os reinos ou os países divididos da Europa, conforme a gente já falou, né? Que tem início ali no ano 476, com a queda do Império Romano, e vai até o próximo reino mundial. E qual é o próximo reino mundial, né? Que vai dominar o mundo inteiro, é o reino de Deus, né? Então não haverá um outro reino dominante, com dominação mundial. O único reino que virá depois desses 10 chifres, né? Dessas partes de ferro, de barro, vai ser o reino de Deus. Aquela pedra que cai sobre a estátua e esmiuça lá no capítulo 2 de Daniel, né? E nós temos aí o chifre pequeno, né, que está dentro desse período aí, que é a Roma Papal, que começou em 538 e foi até 1798 depois de Cristo. Então vamos atualizar nossa linha do tempo aqui. Nós temos o início da criação, depois nós temos ali um reino dominante, Babilônia, que é representado
pelo leão, de Daniel 7. O reino da Medo-Pérsia, lá do Daniel 2, representado pelo urso. O reino da Grécia, do quadril, representado pelo leão, aliás, pelo leopardo com as asas. Roma, as pernas de ferro, representada no capítulo 7 pelo animal espantoso, né? E depois nós temos os reinos divididos e o chifre pequeno que aparece depois disso aí. Depois virá então o fim. Mas aqui nós estamos nessa posição aqui atual, né? Nós estamos nesse período aqui. Então, é, vamos fazer alguns comentários, né? Qual é a parte sobre? Eu coloquei aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Sobre essa parte não cumprida de Daniel. Mas se vocês quiserem comentar outras coisas, trazerem é, detalhes, né? Porque o nosso estudo aqui é justamente para isso, né? Para a gente vocês enriquecerem o conteúdo aqui com detalhes importantes, detalhes bacanas aí sobre as profecias, né? Eu selecionei isso aqui, mas vocês podem também comentar aí sobre outros assuntos aí, tá? Então, o que há entre o fim dos 1260 anos e até se assentar o tribunal, né? Nós estamos nessa época, né? Nós estamos nesse período aí, né? Então, o que nós vamos ter daqui para frente, né? Como que a história vai se desenrolar, né? Isso que nós estamos estudando, né? Agora que nós estamos olhando para os acontecimentos, né? Com vistas a esse assentar do tribunal, né? De Cristo, né? Quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, ele vai julgar, né? Pois não? Nós estamos passando, né, pelo juízo investigativo agora. Cristo vem apenas para fazer a colheita, né? Então nós estamos passando, todo mundo que já perdeu a vida está passando pelo julgamento. Sim, exatamente. Então é o juízo investigativo que nós temos agora. É isso aí. Não esquecendo também que a gente pode fazer uma correlação com o dia da expiação, né, com o santuário. Nós vivemos também o dia da expiação, que é o dia onde o sacerdote entrava no lugar santíssimo e ali Deus, né, aceitava ou não a expiação do povo, o pecado do povo, né? É claro que a gente sabe que Cristo ressuscitou, né, e ele é o nosso sumo sacerdote, então aqueles que se mantinham em oração e se mantinham, né, em contrição durante o dia da expiação, orando, clamando a Deus e tudo mais, obtinham perdão, né? Mas a lei da época falava que aqueles que não obedeciam isso eram extirpados do povo, né? Então, assim, a gente não pode esquecer que a gente vive esse período também, né? Só que, claro que, lembrando a parábola do joio e do trigo, né, que nós estudamos, isso acontecerá só no final dos tempos, não vai acontecer agora para que, de repente, você não, ao retirar o joio, não retire o trigo junto, né? A Mas lição. nós não... Isso, na lição, exatamente. Mas a gente não pode esquecer da do dia da expiação que nós estamos vivendo. Como a Jane bem comentou, nós estamos no período do julgamento, mas também estamos no período, é um período de juízo, não é um período de festa, é um período de juízo que nós Uhum. estamos passando. Tanto que no dia da expiação, que inclusive eu estou agora no ano bíblico, né, fazendo a Aham. leitura cronológica, fala, sempre a gente lembra, quando o sumo sacerdote entrava lá, o povo ficava em atitude solene, De em oração, de oração, contrição, aham, literalmente. sim, Então, e e é o Ellen que nós White estamos fala isso, vivendo. né? E Ellen quando, White fala que a gente vive em tempos em, solenes. em 1844, o que que Cristo fez, né? Então, é o tempo que nós estamos vivendo. Então nós estamos num tempo solene, né? Um tempo onde Tempo de nós oração, é, exato. lá no tempo de Israel, o povo ficava em oração, né? Orava pelos seus pecados, né? Sim. O sacerdote, E ansiava pela aceitação do sacrifício, né? E eles ansiavam por isso, porque se Deus não aceitasse o sacrifício, o povo seria
seria extinguido ali, né? Porque, inclusive, o sumo sacerdote nem voltava de lá de dentro, lá do lugar santíssimo. Por isso que amarrava, colocava um sino e amarrava uma cordinha. Porque se acontecesse alguma coisa, ele era arrastado de lá. É um tempo muito solene, muito sério. A gente às vezes não se dá conta disso, né? E lá acontecia para o povo de Deus ali, agora vai ser para toda a terra, né? Isso, exatamente. O Israel espiritual, para todo mundo. Perfeito. Muito bem lembrado isso aí é muito importante. E, e os Porque ouvintes as coisas que. estão correlacionadas, né, Lucas? As coisas estão ligadas, né? A gente não pode ignorar um, né? Só por isso que eu mencionei. É ótimo. E os ouvintes que vão ouvir o nosso estudo aqui podem querer saber mais desses assuntos aí. A gente pode depois fazer um estudo, né, Fazer sobre o um, santuário, né? só Mos- sobre esse período da expiação, como que é isso aí? Nossa, fantástico. Sim, porque ali enriquece muito, né, Uhum, o conteúdo lá, porque a Bíblia é um todo, né? Ela não tem o que aconteceu ali no passado, né? Como você falou, né? Esse santuário que havia ali hoje está no céu e uhum, e Deus entrou nesse Santo dos Santos ali e está julgando, né? Deus, uma coisa que eu achei interessante é que Deus aparecia sobre o propiciatório ali com a sua glória, né? exato. E ele vai vir nas nuvens do céu com poder e grande glória, né? A glória que que interessante, o que que tinha dentro da arca ali, né? Tinha os 10 Uhum. mandamentos. Então, Exato, você acabou de mencionar os 10 mandamentos, né? E Daniel 7 fala, né? E mudarão os tempos e a lei. Inclusive, ele menciona lá também nessa passagem que proferirão blasfêmias sobre o Altíssimo e o que fizeram prosperará. Ou seja, essa mentira, essa mudança, ela prosperou. E a gente vê isso nos dias de hoje, né? pois é, pois é. E como prosperou, né? O mundo inteiro Primeiro, se dobrou a isso, né? primeiro prosperou por 1260 anos, né? Depois que Uhum, caiu, ainda surgiram outras mentiras, né? E quando a gente uhum. estuda a Reforma Protestante, o que aconteceu ali, é muito interessante. Cada vez que eu estudo, eu tenho vontade de estudar mais, estudar mais, É estudar bom, mais. Uhum. né? Eu não E sei no vocês, eu tenho certeza, né, que vocês têm vontade de estudar mais coisas, né? Por isso que eu quero me aposentar logo, gente. Eu quero viver para a igreja. Olha, eu vivo repetindo isso para Deus. Eu quero viver para fazer ter tempo, sabe? Meu Deus do céu. Uhum. No próprio catecismo que você leu aquelas citações, né? Até não, blasfemas. Uhum. Lá, dos papas, ele diz assim que os protestantes, eles oferecem uma homenagem a Roma ao observar o domingo. É. Então, quando a gente observa essas outras denominações que criticam tanto Roma por adorarem adorarem santos e tal, mas eles estão seguindo os passos de Roma, a mesma coisa. Imortalidade da alma e o domingo, né, que é a peça-chave. Então Uhum. é bem visível isso, né? Mas como a própria Bíblia diz, eles decidiram não acreditar, alguns, né? A maioria. Uhum. Então, Deus envia a operação do erro, porque eles não querem acreditar, então ok. Vocês têm liberdade para não acreditar. Pois Triste, né? é, eu estava estudando sobre a Reforma Protestante ali, depois da Reforma Protestante, aquele povo que fez a reforma ali, né, que a princípio eram os luteranos, eles podiam ter continuado como um povo só, mas eles se dividiram em várias religiões, né? Isso foi um grande erro, um grande problema, né? Porque cada um, mesmo assim, Deus conduziu a história, né? Conduziu cada parte ali da história, é, tentando restaurar as verdades, né? Então Deus foi restaurando com um, ele restaurava uma verdade, depois restaurou com o outro. Ele veio restaurando, né, a verdade. Mas Ó, se Lucas, a gente parar para pensar, desculpa. poderia ter sido um povo só, né? Uhum. Mas infelizmente eles se Se, fragmentaram, né? se você parar para pensar, eu vi uma pregação esses tempos atrás e até quero resgatar isso, que é bem interessante. Você falou assim que Deus veio restaurando, né? Uma coisa que às vezes, e eu aprendi dessa forma, e talvez muitas pessoas que estão nos ouvindo se enganam, né? Que a profecia de Daniel fala, né? Que até 1360 anos o santuário, não, 1390 anos o santuário será purificado,
né? 1260 Mil, anos. 1200, não, 1260 é o 1260 dias, né? 2.600. 2600, que é até 1844. Isso, Isso. 2600, né? É que começa Tá. lá em Artaxerxes, da Medo-Pérsia, Isso, 457 2006, até isso, 1844. exato. Mas só que tem uma palavrinha que ninguém presta atenção ali, que é o até, entendeu? Esse Até. até faz toda a diferença, porque assim, a impressão que a gente fica é que quando chegar a 1844, aí Cristo passa do santo para o santíssimo e aí o santuário é purificado. Mas não é isso que está dizendo a profecia. Ela está dizendo até 1260. Quando eu falo assim, ó, até meio-dia eu te entrego tal coisa. Pode ser que eu te entregue às 9 horas, às 10, às 11 ou às 11h59, né? Então, isso que você falou assim, que a verdade foi sendo restaurada aos pouquinhos, se você parar para pensar, cada denominação que veio, ela restaurou uma verdade, né? Eu não vou lembrar de todos agora, mas, por exemplo, assim, os anabatistas, eles resgataram a questão do batismo por imersão. Tanto é que quando, nos 1260 anos, eles morriam como? Todos morriam afogados. Ele falava assim: então vocês querem por imersão, então vão submergir. E eles matavam eles É afogados mesmo? Eu não por. sabia disso Aham. aí. Então, tem Que uma coisa. pregação que fala isso. Eu vou tentar resgatar isso aí. E assim, e aí você vai vendo depois tem os batistas sabatistas, né? Que eles resgataram também a mensagem do sábado, só que isso acabou não Batista do prosperando. sétimo dia. Batista do sétimo dia, ficou Batista do sétimo dia. Acho que eles E aí existem você vai até vendo. hoje. Existem, claro, foi dali que veio a mensagem nossa do sábado, e só que eles, né, só que acabou que virou um povo muito pequeno e que acabou, né, aqueles que não aceitaram acabou se tornando um movimento muito maior, do que são os batistas, né, e aí os batistas do sétimo dia acabaram não prosperando tanto assim, não estão crescendo tanto assim. Mas aí o Uhum. que aconteceu? Daí a igreja em 1844, ela reuniu todas essas verdades, né? E aí faltava ainda, né, a verdade do sábado, que não estava bem difundida e tudo mais, era um grupo pequeno, e aí a igreja, ela aceitou essas verdades, restaurou, e por isso que é um movimento profético, por isso que ele vem nesse movimento. Mas se você olhar, cada denominação resgatou uma verdade, né, que é o que Daniel havia profetizado, né, que eles lançarão a verdade por terra, pisarão na verdade, e o que eles fizerem prosperará. Então, Deus foi resgatando isso ao longo da história, como você falou, ao longo dos tempos. Não em 1844, mas até 1844. Entendeu? Até do 2600 tardes e manhãs, como diz a profecia. E é muito interessante olhar isso, né? E uma sabedoria que é de Deus, né? Que é profética e que é de Deus, onde a igreja adventista ela aceitou, então, ela pegou lá dos anabatistas, o batismo por imersão, ela aceitou essa verdade. Ela pegou de outra denominação, né? Pegou lá, por exemplo, dos calvinistas lá de Calvino, né? O justo virá pela fé, né? Então a salvação, né? Pela fé, pela graça e não pelas obras. E aí foi restaurando e foi juntando todas essas verdades. Tanto é que existe uma aplicação que eu vi também daquela parábola, né? Da dracma perdida, né? Que está ali no contexto do filho pródigo, onde a mulher achou a dracma e foi festejar com as suas amigas, né? Então, também tem uma aplicação profética disso, né? Que quando a última dracma foi colocada no local certo e os 10 mandamentos eles estavam completos de novo, a mulher foi festejar com suas amigas. Então, o que que é a mulher em profecia? São igrejas, né? E qual igreja que colocou a última dracma, que foi o sábado, no local correto? Foi a igreja adventista. E o que que ela fez com isso? Ela foi festejar com as suas amigas, ou seja, ela foi compartilhar essa verdade com as suas igrejas amigas, que são as igrejas protestantes. Que Muitas legal, não delas tinha lido isso. aceitaram e vieram festejar, comemorar com ela. E muitas não aceitaram e acabaram, né, não vindo, vamos dizer assim, festejar com elas, igual a parábola lá que o rei convidou muitas pessoas e elas acabaram aceitando. Então, assim, e é isso que a gente vê na história, claramente na história. A igreja adventista compartilhando essas verdades com as suas amigas, umas aceitam, outras não. É, isso é verdade. Bem, bem, bem verdade. Legal. E interessante como,
essas parábolas, né, estão relacionadas também com as profecias, né? Tudo está relacionado. Você tem a aplicação profética de parábola também. É muito É, interessante. Não todas, claro, né? Mas algumas você aplica. e lembrando, né, que se existe uma verdade que nós precisamos hoje estudar, é essa verdade para o tempo do fim. Essa é a verdade Uhum. presente, né? É isso que nós devemos estudar agora, né? Porque tem a ver com o nosso tempo, né? Uhum. Que tem a ver com nós, com a nossa vida, com o nosso tempo, com a nossa missão, né? Não, quando eu falo nós, não só nós aqui, mas todos os cristãos, né? Os cristãos que buscam a verdade, né? Tem a ver com todo esse povo, né? Então, o crente hoje ele tem que dar atenção às profecias e muitas vezes é esquecido, né? Eu lembro que quando eu era garoto, nós estudávamos muito mais profecias do que hoje. Parece que o povo perdeu o interesse, né? Uhum. Pelo estudo perdeu a graça, perdeu o interesse, não sei o que. Mas isso eu acho que é falta de conhecimento. Quando a gente começa a conhecer, a gente começa a se apaixonar de novo, né? É só falta de despertar, né? Quando a gente começa a conhecer e começa a entender, as coisas começam a se encaixar como você fez hoje, assim, na história, colocando tudo no devido lugar, você fica encantado e a paixão volta. Acho que para mim isso é uma questão de tempo só. Exatamente. E o Fábio, tá acordado aí, Fábio? Ô, calma aí. Deixa eu só falar uma coisa aqui. E o Fala aí, Yoshio chefe. dormiu. Eu diria Não, tô que acordado. nós estamos vamos dizer assim, no período do dormir, né? Da profecia não, da parábola das 10 virgens, entendeu? Então a gente vê muita coisa não sendo usada, não sendo utilizada, não sendo feita do que a gente fazia para trás. Você tá entendendo? Então, até promover uma oração na igreja, pedido de oração, esse tipo de coisa, parece que é novidade, entendeu? Uhum. Quando Então, só para vocês terem uma ideia, nós aqui nos 10 dias de oração, né, na nossa igreja aqui, não tinha uma caixinha de oração na igreja. A igreja central de Londrina não tinha. Tivemos que providenciar uma caixa de pedido de oração, entendeu? Então, quanto tempo estava sem caixa? Porque eu não era da igreja central de Londrina, entendeu? Na nossa igreja que tinha ali, tinha, que é a igreja central de Cambé, mas ali não tem. Não sei. Perguntei lá, tem? Não tem. hum, Então vamos providenciar, né? eu estou me lembrando aqui que no ano de 2017, quando a gente comemorou 500 anos da Reforma Protestante, né? Eu estava fazendo curso de teologia, estava precisando fazer um estágio, né? E eu fiz como tarefa ali do estágio, eu fiz um simpósio, pequeno simpósio, né? Sobre a Reforma Protestante, sabe? E eu vi ali, fiz ali no Jardim do Sol, né? Eu vi que deu, sabe, deu poucas pessoas e eu não vi naquela época também as pessoas comemorando a Reforma Protestante. Muito pouco, se falou muito pouco, se fez muito pouco. E como aí eu fiquei percebendo como a gente fugiu, né? Como a gente se distanciou da Reforma. Eu falo o mundo cristão protestante, como se distanciou da reforma, sabe? Mas eu fiquei feliz por ter feito aquilo lá. No final foi bacana, teve um bom número de pessoas ali, mas eu fico triste porque os protestantes em geral eles acabaram se distanciando e hoje eles estão distantes, eles não percebem o perigo que eles estão correndo por não dar atenção a esse tema tão importante. O Porque Lucas, não pode falar, pode terminar. o que eu tenho falado, né, falado para o Ademir, para outras pessoas, que o intuito nosso aqui desse estudo, além de estudar a profecia, mas o mais importante é para que nós reformemos a nossa vida, nos preparemos para a volta de Jesus. Que ao olharmos para esses acontecimentos, para o que Deus já fez e o que Deus fará, nós possamos fortalecer na nossa fé, a nossa espiritualidade. Esse é o intuito principal, né?
Só para complementar, o, dentro da comemoração da Reforma Protestante dos 500 anos, quem mais comemorou foram os católicos, né? Não foi o papado, né? Foi onde eles reataram, né? Onde eles se reaproximaram da Igreja Luterana, né? E eles Pois conseguiram é, fazer uma aliança novamente, e é tudo aquilo que foi falado e feito né, e comentado sobre Lutero e tudo mais durante a Reforma, né, foi tipo, né, assim, harmonizado novamente com uma coisa que eu achava que era impossível de fazer, né, mas foi harmonizado novamente com as teorias e com as doutrinas católicas, e eles firmaram um termo de parceria lá de perdão, de aliança, e hoje a Igreja Luterana faz parte, né, desse grande associativismo aí, né, que existe entre o papado e as demais religiões protestantes, as demais religiões evangélicas, né? pois Então, é. quem comemorou foram eles. O que mais que nós temos aí, Lucas? Nós já estamos com 1h30, 1h40, nós temos que ir quase encerrando já. Eu coloquei aqui alguns temas aqui, eu já vou até colocar os outros aqui na sequência, Uhum, vocês podem comentar o que vocês quiserem, tá? É, esse tempo até a volta de Jesus, você acha que é muito? Está demorando muito para Jesus voltar ou é pouco, né? Porque outros períodos proféticos foram grandes, né? Por exemplo, mil duzentos e uhum, sessenta anos, né? É um período enorme, né? Comparado com esse nosso período aqui, né? Então, a minha pergunta é: você está cansado de esperar? Será que o nosso povo está cansado de esperar? E por esse cansaço tem se desligado né, das profecias, do cumprimento e tal, né? É algo para a gente pensar, né? uhum. E outra coisa É, ligada a isso é o que fazemos enquanto esperamos, né? é, eu, eu por vários anos, a gente até pregou, eu fiz em acampamento de verão, sabe? A representação da parábola das 10 virgens, certo? Em que o povo dorme, né? Uns vão dormir, Uhum, que na verdade todo mundo dorme, né? Porque as 10 virgens, as 10 dormem esperando o noivo. Só que aí, há pouco tempo, o pastor pregando lá na igreja, vem mostrar que tem um que não dorme, né? Que é aquele que grita que o noivo tá vindo. O arauto, uhum, né? É, o arauto, aquele que gritou, você tá entendendo? Esse não tava dormindo, né? Uhum. Que sai gritando pelas ruas, falando o noivo vem vindo, o noivo vem vindo, e que desperta as, as 10 virgens, né? Eu Pois é, acredito que nós estamos no tempo do fim, realmente, né? E como nós já esperamos há muitos anos. Então, esse despertar, se não for o momento, eu acredito que não vai acontecer. Você está entendendo? Se não for o momento ainda. Mas haverá pessoas que estarão despertas, né? E haverá pessoas que estarão dormindo. Você está uhum, entendendo? Então, agora a gente vai. É aquilo que eu já falei até na classe lá, o Ademir vai lembrar, né, Ademir? uhum, E talvez você também, eu acredito que você estava lá também. A gente vai viver do conformismo, né? Vai, vai falar, não, então se tem alguns dormindo, tá bom, enfim, né? Mas o que a gente tem que olhar é como eu vou estar dentro dessa parábola, né? Acho que essa é a pergunta que tem que uhum. fazer cada um para nós mesmos. Sim, senhor. exatamente. Eu coloquei uma outra questão aqui. Você tem acompanhado os acontecimentos mundiais? Como isso tem te impactado, né? Será que nós estamos aí? A irmã White ela fala que a gente deve acompanhar os movimentos mundiais, né? Ela fala isso. Sim, a gente tem que conhecer o tempo que a gente vive, né? Exatamente. Eu tenho pensado muito, né? Que eu já comentei várias vezes aí com o Ademir, mas com vocês ainda não. Que na época que Jesus veio, quantas pessoas estavam esperando Jesus? Que sabiam que Jesus tinha nascido, o Messias prometido. Olha que interessante. Pessoas humildes dentro do povo de Israel, pessoas humildes,
sem expressão, os pastores, que viram que o anjo apareceu para eles tiveram revelação, além do que eles já estavam estudando, eles tiveram uma revelação para ter certeza ali. E o outro grupo, qual que era? Dos sábios que vieram do Oriente. Então, Uhum. olha que interessante, ó, pessoas de dentro, humildes, e pessoas de fora, sábias, com poder, com capacidade, né? Que vieram de longe para. Quando eles chegaram em Israel, eles falaram, mas você. Procuraram o rei lá, né? Que foram até Herodes, né? Ah, mas vocês que são. Eles acharam muito estranho. Vocês que são os portadores do conhecimento, não sabem que o Messias, que é o tempo de nascer o Messias? Como assim que vocês não sabem, né? Olha que indignação, né? Então, a nação que estudava, que tinha sacerdotes, que tinha pessoa, que tinha escribas, que tinha sábios, né, da época, não se aperceberam. Como que pode isso acontecer? E aí a pergunta é: será que hoje em dia será diferente? Claro que não. Cristo perguntou: e haverá fé na terra quando eu voltar? Então, Isso é algo com para a gente se certeza preocupar vai muito, viu? ser, claro que vai ser exatamente igual, Eu não como quero nos ser dias de pego de Noé. surpresa. Eu não quero ser pego de surpresa. Exatamente. Não quero mesmo. E até fiz uma pergunta para uma amiga minha, domingo, né? Que eu falei com ela. Falei assim: será que nós queremos a volta de Jesus? Será que nós queremos? Será que estamos preparados? Né? Será que eu estou preparado para dar vida por Cristo? Eu acho que é algo que nós. Porque às vezes a gente Uhum. tá tão boa a vida aqui, né? Será que a gente quer a volta de Jesus mesmo? Será que a gente quer ver Jesus voltar? Ou a gente quer viver a nossa vida, morrer e deixar para outra geração? Mas você sabe, meu amigo, que Esses. Primeiras Pode falar damas, já. Fábio, o primeiras cara, damas. você sabe Sim, com que certeza. eu me pego pensando assim, né? Eu, eu falo muito da volta de Jesus, eu sou apaixonada por Jesus, eu compartilho um monte de coisa de Jesus. E às vezes eu fico pensando assim, né? Gente, o dia da volta de Jesus vai ser uma coisa assim tão grande, sabe? Mas tão grande e ao mesmo tempo tão assustadora, porque você vai ver todas aquelas cenas que a palavra de Deus diz, aí você vai ver o céu se abrindo. Olha, eu tô arrepiada aqui, gente, porque às vezes ultimamente eu tenho parado e pensado muito nisso, sabe? A gente vai ser uma coisa tão espetacular que a gente literalmente vai precisar estar banhado ali com o Espírito Santo, né? Porque ele vai ser retirado da terra, mas não dos filhos de Deus. Gente, vai ser assim, uau! Vocês já Uhum. pararam para pensar nisso, gente? Porque a gente fala na ressurreição, a gente fala da transformação, a gente fala de tudo isso. Mas, gente, é muito mais do que isso, sabe? A gente vai estar diante do Rei do Universo. O olhar dele, entendeu? Que olhar de amor, mas é o olhar dele. Sabe, ele fala assim, Ellen White fala, né, que o olhar dele incide sobre os ímpios, né? E para nós ele vai ter o olhar de amor. Ai, meu, olha, gente, para e pensa nesse momento. Para e pensa. Esse momento é maravilhoso, Jane. Eu não tenho dúvida nenhuma disso que vai ser, assim, de arrepiar, como você falou, né? No mínimo. Mas a nossa preparação tem que ser também para esse período de tribulação que vai vir, né? Acho que esse que é a grande preparação. A coroação desse momento, né? Nossa, vai ser algo assim divino. Mas eu penso que a gente tem que estar preparado para esse momento de transição aí, onde que é um momento curto, mas é um momento onde a fé será provada ao extremo, porque é um período de perseguição como nunca houve. E eu acho que é nesse sentido que a gente tem que estar preparado, né? Fábio? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantos anos, num cenário em que Jesus demora a voltar, tá? Primeira coisa, né? Num cenário em que Jesus demora a voltar, quantos anos você espera viver ainda? Alguém poderia responder? Eu espero viver uns 25 a 30 anos, mais ou menos. E se fosse lhe concedido você viver até 150 anos?
que você me diz sobre isso? Eu digo assim, misericórdia, gente. Daqui Misericórdia, eu não 150 aguento anos tudo eu já isso, não. queria estar na eternidade. Eu também acho. Foi feita essa pergunta, eu li isso aqui, se eu não me engano, numa meditação esses dias. Foi feita essa pergunta para diversas pessoas. E sabe o que as pessoas queriam? Ah, Queriam Hum, morrer. olha só. Não quer ninguém quer viver viver até tudo isso. 150 Eu anos. Você tá também entendendo? não. Não sabe o que vai fazer com essa idade aqui nesse mundo do jeito que tá. Você tá entendendo? Agora para e pensa. Eu nunca tinha parado para pensar a respeito disso. Você tá entendendo? Eu nunca tinha parado para pensar. Fui pego de surpresa, confesso para vocês. Falei, e realmente, se Deus me concedesse que seja 150 anos, ou seja, eu tô com 48, quase 50, vamos pôr ali, mais 100 anos, eu aguento ficar nesse mundo mais 100 anos? Eu não aguento, não. Nem, Eu acho que eu vou como diz o preferir o que a ditado, né? Bíblia fala, que é né, 80, 90 e É, com canseira e enfado, e eu quero já partir daqui, porque o como que, diz eu o vou ficar ditado, fazendo nem a num mundo pau, desse? Juvenal. É como a Então, Bíblia fala que os tempos finais serão abreviados porque nenhuma carne se salvaria, né? Acho que está aí a resposta, né? Deus vai abreviar o tempo. E a irmã White, ela fala que os é, acontecimentos finais serão breves, serão breves. Mas sabe uma coisa que eu tenho pensado também? Muitas vezes a gente se fixa muito no problema da perseguição, do que vamos sofrer, do que vamos passar. Será que não é melhor a gente se fixar no objetivo final, na recompensa que teremos? Como Não, Lucas, eu entendo isso, mas eu estou dizendo que a nossa preparação tem que ser para esse período, senão a gente vai cair nesse período. Essa é a minha sim, preocupação. a A preocupação. coroação, claro que é tudo que a gente quer, né? Como a Jane falou, encontrar Jesus e isso, nossa, é tudo que a gente deseja. Mas a nossa preparação tem que ser para esse período, para que a gente possa passar por esse período. É igual você falar assim, ó, você está numa Olimpíada, aí você fala, nossa, como o pódio é legal, tá lá em cima, receber medalha de ouro, o hino do Brasil né, e subir a bandeira do Brasil no lugar mais alto do pódio, tudo isso é maravilhoso. E sonhar com isso é bom? Claro que é bom, e a gente deve sonhar, né? A Bíblia fala que deve sonhar. Mas o que que você tem que fazer para poder chegar lá? Você tem que ter todo um período de treinamento, de preparação, passar pelas provas, aí você vai ter essa coroação. Se você não tiver essa preparação, você não vai chegar lá, entendeu? Essa é a preocupação. Não que eu estou dando mais ênfase para esse período, não é isso. Só estou dizendo assim, temos que estar preparado para poder comemorar depois. Mas o pessoa que está ali querendo a medalha de ouro, ele também tem o foco na medalha de ouro, né? E claro, o nosso foco Ele é tem o medalha de ouro, foco claro, o ali. nosso foco é Jesus, Ele perfeito. faz todo Mas, esse ó, esforço aí para alcançar, sim, né? É o que Paulo falou, né? claro, Corram de claro que o maneira que nosso foco todos alcancem o prêmio, né? é. É Sim, verdade. mas se não se preparar, meu amigo, não vai alcançar nunca. Não, não alcança mesmo. eu Gente, diria que a melhor preparação é trabalhar para Com Jesus. Então, certeza, com o certeza. fato de você estar trabalhando, o tempo passa, né? E aí, a hora que vê, Jesus logo volta. há uma última pergunta Exatamente. aqui. Uma última pergunta, irmãos. Se Deus te concedesse uma visão, você teria coragem de compartilhar ou pregar? E outra coisa, se Deus te Com concedesse um certeza. dom, por exemplo, dom de cura, você teria coragem de usar? Porque veja bem, teve algumas pessoas que foram dados dons e não utilizaram. E aí Deus tirou, Uhum. né? Que é o caso lá da irmã White, né? Que dois homens antes dela tiveram o dom de profecia, mas não obedeceram, né? Que Deus falou, pregue, Eles anuncie, recusaram. né? Eles É, recusaram. muitas vezes a gente quer alguma coisa, mas quando recebe, não aproveita aquilo, né? É algo que a gente tem que pensar, porque no final dos Jane, você tempos, vai, quando você vai parar de cantar, Jane? Hein, Jane? Quando você vai parar de cantar? Nunca. O dia, o dia que eu não, sabe, que eu não viver mais. Aí eu vou parar de cantar. Até lá, a gente canta. É por aí. muito É bom. por aí, Lucas, é por aí. Vamos encerrar então, gente. Boa pergunta essa. Vamos. Eu queria agradecer a presença de vocês aí até essa hora aí e prestigiado e estamos todos juntos nessa caminhada aí, né? E o intuito também é de Amém. fortalecer uns aos outros, né? E vamos nessa caminhada aí. E eu aguardo vocês no próximo estudo aí
para a gente estudar um pouco mais de um outro assunto e crescer. Vamos orar? Vamos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor esteve conosco aqui, esteve nos orientando, esteve preparando esse material, nos ajudando, esteve. E que o Senhor esteja também com as pessoas que vão ter contato com esse material, com esse estudo, que elas possam ser tocadas pelo Teu Espírito e que elas possam procurar-te, Senhor, para crescer em espírito, em verdade, crescer em conhecimento da Tua palavra, Senhor. Abençoe os nossos amigos aqui que estão conosco, que o Senhor possa fortalecê-los na fé também. Que cresçamos de fé em fé, conforme a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite. Até mais, Tchau, tchau. garotinhos. Até Excelente mais. Valeu, até mais. Tudo de bom pra vocês aí. Tchau, tchau. Também, tchau, tchau. Tchau.